Olá, meu nome é Camila Abidão e esse é o Cotidiano, em que a gente fala dos temas do dia a dia à luz da Bíblia, usando técnicas e ferramentas do coaching. Hoje eu quero continuar falando com você sobre o tema liberdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Se você não entendeu por que é que Jesus teve que vir para a Terra, deixa eu te explicar. Quando alguém comete um crime, um delito, ela é punida de acordo com as regras daquele local, certo? Deus, ele também tem as regras dele. Pecado significa desobedecer a Deus. Essas são as regras, você não pode desobedecer a Deus. Mas quem é essa pessoa que acha que pode ditar as regras? A gente tem uma ideia de Deus como um tirano, né? Esperando a gente cometer algum erro, algum pecado e lá, pá, bater na gente, punir a gente. Ou então alguém meio egocêntrico, meio vaidoso, que fica querendo adoração. E às vezes vem até aquela referência daqueles filmes, com aquele povo todo no meio do deserto, adorando um Deus, um homem que se diz Deus, totalmente tirano, e ficam lá, oh, me adorem. E fica enganando aquelas pessoas. A gente tem a ideia de Deus assim também. Tem gente que tem uma ideia de um Deus meio bobo, meio bobão, assim, aquele que fecha o olho e você tá cometendo alguma coisa errada, mas Deus é amor, Deus não tá vendo isso, né? Ah, ele perdoa. E muitos de nós, quando conhecem as pessoas que se dizem o povo de Deus, aí que o negócio lascou mesmo. Um bando de gente mentirosa, que se acha melhor do que os outros, que fica apontando o dedo e falando tá errado, tá errado, tá errado, é assim, assim, assado, que é que Deus quer. E aí o que acontece? Muitos de nós têm uma referência terrível de Deus. Se você está em algum desses cenários que vê Deus de alguma dessas formas, bem-vindo ao time dos seres humanos que tem uma ideia totalmente errada de Deus. Eu já estive nesse cenário e até hoje eu preciso ficar em cautela de tempos em tempos, me aprofundar num relacionamento com Deus, ler a Bíblia, estar com pessoas que falam de Deus para eu me lembrar exatamente qual é o caráter de Deus. Existem muitas características da identidade de Deus, de qual é o caráter dele, mas nenhuma dessas que eu citei não tem nada a ver com Deus, nem se parece com Deus. Deus, ele não precisa de mim, de você, mas ele escolheu e ele quer ter a mim e a você. Entende? Pais e mães saudáveis, eles não precisam ter filhos. Homens e mulheres não precisam ter filhos, mas eles escolhem ter filhos, eles querem ter os filhos. Os pais e mães saudáveis também amam os filhos. E como pessoas saudáveis que querem ter filhos saudáveis, eles também corrigem, disciplinam os filhos. Se você vê que teu filho ele vai fazer alguma coisa maldosa, se ele vai roubar, por exemplo, você vai repreender e vai corrigi-lo, porque você não aceita esse tipo de caráter no seu filho, esse tipo de comportamento no seu filho. Você não quer perder o seu filho, por exemplo, para um mundo de crimes, para um mundo de drogas, e você vai fazer o que tiver ao seu alcance para repreender, corrigir o teu filho e botar ele no caminho certo, onde ele vai ser feliz, onde ele vai fazer a coisa certa. E Deus faz o mesmo comigo e com você. Ele nos repreende, nos corrige para nos colocar no caminho certo. A questão é, quando você tem um filho obediente, que te ouve, que quer aprender com você o que é certo, você vai o tratar de uma maneira, você vai corrigir ele com mais brandura, porque afinal ele procura fazer o que é certo. No entanto, se ele tem um irmão, um filho seu que é rebelde, duro, desobediente, que quer fazer a coisa má a todo custo, nesse caso você precisa usar de outros artifícios e outras formas para persuadi-lo. Deus faz exatamente a mesma coisa comigo e com você. E acredita, Ele sabe a medida perfeita, exata de como deve tratar a mim e a você, de acordo com o nosso coração. Deus é uma pessoa extremamente persuasiva. Ele sempre vai fazer o que é melhor para mim e para você. Por outro lado, se o seu filho erra, se ele te desonra, se ele te desrespeita, se ele faz aquilo que é mal, não é que você feche os olhos e finge que não está vendo. A questão é que, apesar dessas questões, você ainda assim escolhe perdoar o teu filho e manter ele perto de você, de forma que você tenha o seu filho perto e você possa amá-lo de verdade. Mas ainda assim o seu filho vai precisar de correção e de uma nova direção. Deus também ele não fecha os olhos para o meu erro e para os seus, mas ele escolhe, mesmo apesar da gente ferir o coração dele, desonrar e desrespeitar, ele escolhe nos perdoar e nos manter perto dele, porque ele sabe que ele é a melhor pessoa para nos ensinar. Deus sabe que como filho, se você tem filhos, você sabe que uma criança de 2, 3 anos, se ela quiser fazer as coisas do jeito dela, ela vai morrer. Nós somos assim diante de Deus. Deus é eterno, nós somos criaturas muito pequenininhas e muito
muitos jovens que não sabem de nada perto dele. Então ele quer nos manter por perto para nos salvar e nos orientar. E é por isso que a Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu e você já teríamos sido consumidos há muito tempo. Se você acha que a sua vida está ruim em diversos aspectos, acredita, se não fosse Deus te protegendo, você já estaria numa situação muito pior. E diante dessa correção, desse perdão, desse amor, você vê a história da Bíblia de Jesus repreendendo pessoas, você vê ele perdoando pessoas, você vê ele confrontando discípulos, você vê ele repreendendo os fariseus, porque isso é amor, isso é uma forma de corrigir e de amar. Mas essa história toda de a gente ter uma percepção tão equivocada a respeito de Deus, ela não é de hoje, ela não acontece a partir de hoje dos nossos tempos. Vem desde que o mundo foi feito e que nós surgimos, né? Como o Cazuza disse, eu vejo um museu de grandes novidades, eu vejo o futuro repetir o passado. O que acontece hoje já aconteceu, não é novidade para ninguém. Lá no Jardim do Éden, Deus deu uma escolha para Adão. Ele fez todo mundo com toda sorte de bênçãos, com as maiores maravilhas, tudo para colocar o homem, para dominar sobre a terra. Mas ele colocou uma árvore no meio do jardim, com o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele deu uma escolha. Viva o que você tem para viver, mas não coma desse fruto, porque senão você vai morrer. Isso é amor. O amor, ele pressupõe liberdade de escolha. Se alguém te trancar num quarto e falar assim, você não vai sair daqui até que você me ame, isso não é amor, isso é escravidão. Deus, ele sempre nos dá uma escolha. Isso é amor. Inclusive, se aparece para você uma tentação enorme de você fazer alguma coisa errada, você quer muito fazer aquela coisa errada, mas a Bíblia diz que Deus é fiel e ele é justo. Ele não vai nos deixar sermos tentados mais do que a gente consegue suportar. Ou seja, mesmo diante de uma tentação de fazer alguma coisa errada, Deus ele provê um escape para mim e para você, para a gente poder fazer a coisa certa. Ele sempre nos dá uma escolha. Gente, quando o Jardim do Éden foi feito, quando o mundo foi feito, eram só coisas boas e tinha uma coisa que não deveria ser feita. Tava mais fácil do que hoje. Quando Deus estabeleceu a regra da gente não conhecer o bem e o mal, acredite, ele queria poupar a mim e a você. Nós não precisávamos ter o conhecimento do que é mal. Nós não precisávamos. Sabe, quando você tem um filho, você quer poupar ele do sofrimento. Você não quer que ele passe pelas coisas ruins da vida. Você não quer que ele cometa os erros que você cometeu e tenha as consequências dos erros que você também teve. Você não quer isso pro seu filho. Você quer o melhor pro seu filho. Você quer que ele seja feliz, que ele cresça, que ele vença na vida, que ele só tenha o melhor dessa terra. É isso que você deseja pro seu filho. E é a mesma forma que Deus queria pra mim e pra você. Ele não queria que nós passássemos pelas coisas más, pelo mal. Ele nunca quis isso pra gente. Tanto é que ele pediu, não coma. Certamente vocês vão morrer se vocês tiverem esse conhecimento. E por que é importante que nós não tivéssemos esse conhecimento? Quando você não tem uma referência interna, você não consegue distinguir aquilo. Você só consegue encontrar fora de você aquilo que você tem de uma referência interna. Então, por exemplo, se eu virar pra você e falar assim, levante seu hálux. Se você não sabe o que é um hálux, você não sabe o que levantar. Agora, se eu te contar que o hálux é o seu dedão, agora quando eu falar assim, levanta o seu hálux, você vai levantar. Você antes não tinha referência interna, você não sabia nem o que procurar, não sabia nem onde procurar. Agora que você tem, você já sabe distinguir. Nós nunca saberíamos o que era o mal, nós não saberíamos o que era o mal. E agora sabendo, você começa a delinear ele em todos os lugares, você consegue enxergar o que é o mal. Mas esse não é o único problema. Nós também nos adaptamos às coisas, nós fomos feitos para nos conformar às coisas. Só que a ideia original era que nós nos conformássemos ao belo, ao perfeito, ao agradável. Só que a partir do momento que nós começamos a conhecer o mal, nós também nos adaptamos ao mal. Você realmente gostaria que seu filho crescesse no meio da miséria, com fome, sendo machucado pelas pessoas, sendo ferido pelas pessoas por homens maus? Você conscientemente faria essa escolha? Sabe, eu fiz por um tempo, durante uns meses, um trabalho numa penitenciária feminina. E lá, quando nós andávamos dentro da penitenciária, existiam algumas internas com os agentes penitenciários caminhando pela penitenciária. E quando nós passávamos perto dessas pessoas, dessas mulheres, elas eram obrigadas a se virar para a parede e baixar a cabeça. E aquilo me gerava um impacto muito grande, feria o meu coração, porque imagina você não ter liberdade para levantar a sua cabeça e olhar para as pessoas. Sabe? Aquilo me causava muito mal-estar. Só que com o tempo eu ia lá nessa penitenciária, continuava indo. Com o tempo aquilo virou normal para mim. Eu já não me impactava mais. E até que uma das minhas colegas falou, puxa Camila, isso aí não é legal, né?
E eu me lembrei, eu falei, puxa, pra mim já virou normal. Antes eu me impactava. O que acontece com essa história, que acontece comigo e com você é, com o tempo, as coisas que nos impactavam, que nos machucavam, nós passamos a nos adaptar e achar aquilo normal. Com o tempo, eu e você nos adaptamos às coisas más, a uma vida medíocre, a violência, a corrupção. Nós achamos normal nós sermos agredidos e agredir pessoas. A gente acha isso normal. Quando nós vemos, o mal já está alastrado. Porque a gente está achando normal. E como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Primeiro você se choca, depois você acha aquilo normal, até que aparece novamente uma coisa que te choca, e aí você também engloba aquilo ao seu repertório e começa a achar aquilo normal, e um abismo vai chamando outro abismo. Quando nós vemos, nós estamos imersos em um mundo de maldade e de trevas. A própria Bíblia já escreveu isso, porque Deus conhece tudo. Ele falou, no final dos tempos, sobreviriam tempos terríveis, em que os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, ou seja, não perdoariam pessoas, caluniadores, inimigos do bem, sem domínio próprio. Ou seja, você não consegue controlar seus sentimentos, suas emoções, seus impulsos, cruéis, traidores, precipitados, ou seja, sem prudência, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, ou seja, nós preferimos fazer coisas más porque sim, porque a gente quer, a gente ama o prazer imediato, viramos hedonistas. Tendo aparência de piedade, nossa, como eu sou uma pessoa piedosa, só pela aparência, mas não verdadeiramente, e negando o poder real da piedade. Por que nós estamos vivendo num mundo assim? Porque tudo isso virou normal. Só que a verdade é, desde o princípio, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa verdade, essa vontade de Deus, ela foi ficando cada vez mais distante. Por quê? Porque nós decidimos conhecer o mal, viver o mal, e tudo isso foi ficando normal na nossa vida. E tendo conhecimento do bem e do mal, nós começamos a querer também tomar o lugar de Deus, achando que nós também somos oniscientes. Deus é onisciente, ou seja, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Mas eu posso te dizer uma coisa? Deus não fez a mim e a você conhecedores de todas as coisas ao mesmo tempo. Nós não sabemos tudo sobre as pessoas, nós não sabemos ao mesmo tempo de toda a realidade do mundo. Você não conhece, se você está com uma pessoa, você não conhece a pessoa do seu lado, quais são os pensamentos e sentimentos dela nesse momento. Você não sabe quais foram as histórias que ela passou durante essa semana, muito menos nesse mês, muito menos da vida dela. Nós não sabemos de todas as coisas. Nós temos uma visão parcial das coisas, um ponto de vista apenas. Mas a verdade é que, sabendo agora discernir o bem e o mal de acordo com o nosso ponto de vista, de onde nós estamos, nós acreditamos que nós temos dados e recursos suficientes para julgar as pessoas. Nós podemos julgar agora as pessoas, nós nos sentimos no direito de julgar as pessoas que elas são boas ou elas são más, de acordo com o nosso ponto de vista parcial, sem ao menos conhecer o coração ou o contexto. Nós, muitas vezes, julgamos que as pessoas podem viver ou podem morrer. Não merece morrer. Nós falamos isso. Mas eu posso te falar uma coisa? Se eu e você fôssemos julgados conforme nós julgamos as pessoas, eu e você já teríamos morrido há muito tempo. Porque eu tenho certeza absoluta que você e eu já cometemos erros, e erros terríveis, que nós sabemos que nós precisaríamos, nós merecíamos punições severas. Quando alguém te fecha no trânsito, ou então você fala assim, não, aquela ali devia morrer. Meu amigo, se ele deveria morrer por causa do erro dele, isso significa, será que você mesmo poderia morrer pelos seus próprios erros também? Mas eu posso te dizer uma coisa? A justiça de Deus, ela usa exatamente esse critério. Ele diz que com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. A Bíblia também diz que Deus odeia balanças e pesos desonestos. Ou seja, quando você vê o erro de uma pessoa, você acha que ela deve ser punida. Mas quando você comete o mesmo erro, você acha que você deve ser compreendido e perdoado. Isso é desonesto. Isso são pesos diferentes. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina na oração: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Porque é certo que se vocês perdoarem as ofensas de quem ofendeu vocês, as suas ofensas serão perdoadas. Mas se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, vocês também não serão perdoados. E ele também diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão, eles alcançarão a misericórdia.
Então, à mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Porque, sinceramente, isso é justo. Mas sabe, Deus não quer nos punir. Não é essa a vontade dele. Ele quer que nós sejamos como Ele, bons. Ele quer uma vida abundante e próspera pra gente. Ele não tem prazer nenhum na maldade e na injustiça. Para isso, Ele tem consciência que eu e você temos uma visão parcial das coisas, que a gente não consegue saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Deus é o único que sabe todas as coisas e Ele sim é um juiz perfeito. Ele sabe o coração das pessoas. Ele sabe quem vai e quem não vai mudar. Ele sabe qual a medida exata da disciplina que deve ser dada para cada uma das pessoas. Não eu e você. Eu e você erramos. Nós temos visões parciais das coisas. Nós, se formos pela nossa própria justiça, nós cometeremos injustiça, porque nós não temos acesso a todos os dados. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Deus é amor. Deus não se alegra com a injustiça, Ele se alegra com a verdade. E desde o princípio, Deus quis nos poupar desse sofrimento. Ele não quis isso pra mim e pra você. Ele não queria que a gente tivesse acesso ao mal, mas somente ao que era bom, perfeito e agradável, que foi o que Ele criou pra nós. Você consegue imaginar se eu e você tivéssemos vivido só o bom, o melhor de Deus? Se só essa fosse a nossa referência interna, só o que é bom, se nós tivéssemos aprendido diretamente dele, esse sempre foi o projeto de Deus. Esse é Deus. E é por isso que ele fala para mim, para você, olharmos para ele. Porque ele é bom, porque ele é perfeito. E a gente se transforma naquilo que a gente mais olha. Ele quer que a gente se adapte a ele e não ao mal. Não é porque ele precisa de mim e de você, mas é porque ele sabe que eu e você precisamos dele para nos tornarmos parecidos com ele e viver o que é bom. Ele sabe que eu e você nos adaptamos, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Ele quer que a gente olhe para o perfeito, para nós sermos aperfeiçoados, conforme a imagem e semelhança dele. E mesmo que a gente erre, que a gente desonre ele, que a gente fira o coração dele, ele escolhe cobrir os nossos pecados e nos ensinar a caminhar assim como um pai amoroso ensina o filho a caminhar, a dar os primeiros passos. Ele não importa se o filho cai ou às vezes comete um erro. Ele quer ensinar o filho a crescer forte, saudável e feliz. É isso que Deus tem para mim e para você. Então o que aconteceu? Bom, o diabo aconteceu. Ele virou para Eva, encontrou a Eva e perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos das árvores do jardim? E ela respondeu: a gente pode comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse para não comer do fruto da árvore do meio do jardim, não comer e nem tocar, porque certamente morrerão. Eu acho que eu e você estamos concordando que o mal, ele mata as finanças, ele mata as emoções, ele mata as pessoas. O mal mata, assassina, rouba, destrói. Mas o que o diabo fala? Certamente vocês não vão morrer. Deus está falando isso porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como ele. Deixa eu te contar uma coisa. O mal mente. Ele é do tipo assim: será que o que seu marido está fazendo agora é trabalhar mesmo? Será que ele está indo no trabalho? Será que essa promoção que estão te oferecendo, você merece? Você consegue? Será mesmo? Será que esse Deus aí que está te falando essas coisas, será que ele é bom mesmo? Será que ele não está te enganando? Eu acho que ele fala isso para você, para ele te manter escravo dele. Eu acho. Esse é o mal. E eu não sei você, mas quando alguém mente pra mim, isso fere o meu coração. Eu me sinto traída. Quando alguém mente ao meu respeito para as outras pessoas, ou quando mente a respeito de alguém que eu amo, ou mente a respeito de qualquer aspecto da vida, isso magoa, isso fere, a mentira dói. Quando alguém te diz que vai estar com você e de repente não cumpre, alguém que fala, te faz criar expectativas e te frustra, não cumpre com o que falou, isso dói. A falta de lealdade, a falta de fidelidade, essas atitudes más, elas ferem as pessoas. Mas quer saber de uma coisa? O mal, ele nunca vai dizer que ele é mal. O cara que chega na escola do teu filho e começa a oferecer uma droga pra ele, vai falar: olha, seu pai é um idiota, seu pai não sabe de nada, ele não quer que você tenha aqui uma experiência máxima, uma experiência bacana, isso aqui é muito melhor. Ele não sabe de nada. Essa droga assim é que é boa, isso aqui que vai te dar onda, você vai ver como que a vida é boa depois que você tomar isso aqui. A mentira fere. A Bíblia mesmo diz que o mal, ele veio para roubar a sua vida, para matar a sua vida, para destruir a sua vida, em todos os aspectos. Só que o que acontece?
Quando eu e você escolhemos ouvir a mentira, ouvir o diabo e seguir, porque quando a gente acredita, a gente toma uma atitude naquilo que a gente acredita, é isso que acontece, a morte. Então, quando Eva decidiu ouvir o diabo, ela agiu de acordo com a mentira, comeu do fruto, deu para o Adão que comeu do fruto, e olha só o que aconteceu, aquilo que Deus disse falou que ia acontecer. Eles morreram. E não aconteceu aquilo que o diabo disse que ia acontecer, que era eles se tornarem como Deus. Eles não se tornaram como Deus. Eles continuaram sendo um homem e mulher e agora vivendo uma vida de morte em vários aspectos. E mais do que isso, eles passaram a viver a vida de acordo com a própria justiça, porque agora eles discerniam o que era o bem e o que era o mal e começaram a viver de acordo com a justiça própria e não de acordo com o que Deus dizia que era bom e mal. Eles passaram a viver uma vida com esse conceito parcial, essa visão parcial de bem e mal e sempre ouvindo as mentiras do diabo, que distorce tudo, todos os dias, para mim e para você. Ele sempre distorce a palavra, a verdade de Deus. E se você acha que Deus é um pai conivente, meio bobão, que tá tudo certo, fizeram uma coisa errada, mas vamos deixar isso pra lá? Deus não é assim. Deus é santo. A regra é clara, ele não aceita maldade, ele não permite maldade. Ele é uma pessoa extremamente séria. Apesar dele ser conhecedor do bem e do mal, ele escolhe nunca praticar o mal e sempre o bem. E ele é o único capaz de fazer isso. Porque eu e você passamos a conhecer o que é bem e o mal, mas mesmo apesar de toda a nossa força de vontade, ainda assim a gente pratica o mal, não é verdade? Ou mesmo sem... Muitas vezes a gente faz isso sem querer e muitas vezes também querendo. Sabendo que é mal, nós vamos lá e praticamos, não é? Pois é, Deus não é assim. Ele é santo. E apesar de ser ferido, magoado, injustiçado, ele escolhe todos os dias nunca praticar maldade e sempre o bem. Apesar de como eu e você agimos, ele não muda a identidade dele. Ele vai continuar sendo quem ele é, que é bom, santo e perfeito. E ele já falou que quem desobedece a ele vai ser punido e a pena é de morte. Ele falou desde o princípio. Se vocês praticarem o mal, conhecendo bem o mal e praticando, que é isso que nós faríamos, certamente vocês morrerão. A pena é de morte. Só que eu e você, por enquanto, estamos aqui. E muitos de nós ainda vai viver com ele novamente, tendo nos reconciliado com ele. Só que essa dívida, ela precisa ser paga. Eu não sei você, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse um filho, eu certamente morreria por ele, eu daria a minha vida por ele. Se você tem filho, você sabe disso, você dá a vida pelo teu filho, porque ele é o teu bem mais precioso. Pois é, para essa dívida ser paga, Deus mandou o filho dele morrer. Para provar, ele não veio ele mesmo, mas para provar o amor dele por nós, ele mandou o bem mais precioso da vida dele, que é o filho dele, para morrer por mim e por você. E ele pagou esse preço de morte. Ele não cometeu pecado nenhum, absolutamente santo, ele não merecia morrer, porque ele não fez nada de errado, mas ainda assim, ele pegou todas as nossas dívidas e falou, deixa que eu pago. E ele pagou um preço muito alto. Então Jesus foi lá, pegou todas as nossas dívidas e pagou com a morte dele. Fim. Eu e você não devemos mais nada. Nós estamos finalmente livres. Nós estamos livres para ter uma vida próspera. Ele não quer mais a nossa morte, mas ele quer uma vida, e vida em abundância, que foi o que ele disse que veio fazer aqui. E ele quer que eu e você usufruamos dessa liberdade, que só é encontrada nele, porque ele tem a verdade do que é ser livre. O diabo, como você viu nessa história, ele promete, mas ele não cumpre. Mas Deus é fiel, o que ele promete, ele cumpre. E Deus tem coisas lindas para mim e para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Leia a Bíblia, conversa com Deus, ouça a verdade que vem dele, somente dele. Renova sua mente, não adapte a sua mente a esse mundo, mas renova sua mente para que você seja capaz de experimentar e comprovar de fato na sua própria experiência a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele sim é o caminho certo para você ter uma vida próspera e feliz. Ele é a verdade de como as coisas devem ser feitas. E ele é a vida próspera e abundante que ele sempre idealizou para mim e para você. Porque Deus, ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eu e você tanto desejamos. Só em Jesus, você e eu podemos ser verdadeiramente livres.
Porque se o Filho do Homem me libertar e te libertar, aí sim a gente vai ser verdadeiramente livre. Pergunta para Deus quem Ele é, quem você é para Ele. E finalmente recebe um amor verdadeiro daquele que te criou para ser fruto, objeto do amor dele. Essa é a dica de hoje. Me aguarda que no próximo vídeo eu vou trazer mais uma dica para você. Um beijo.